Boa hora do dia a todos! Este é o canal Histórias de João. Tenham uma excelente escuta. A chuva caía torrencialmente, tambourinando gotas pesadas no para-brisa. Mas Gabriel não prestava atenção nisso, apenas acionava os limpadores para enxergar a estrada. Ele corria para atender um cliente importante. Na cabeça, giravam pensamentos sobre o que havia conquistado nessa vida. Franzindo a testa, Gabriel mal conseguia lembrar momentos felizes. Trabalhando como motorista de táxi, ele vivia esbarrando no olhar raivoso do seu chefe. Por algum motivo, o chefe o detestou desde o início e deliberadamente lhe dera um carro desgastado. Parado no semáforo, Gabriel pensou consigo mesmo: por que não escolhi outra profissão? Agora não estaria rodando por aí nem me humilhando diante de ninguém. O sinal abriu e Gabriel acelerou novamente. Mas então ouviu um barulho estranho vindo do motor. Era isso mesmo. A suspensão estava na última, e ainda iam dizer que a culpa era dele. Iam colocar tudo nas costas dele, e depois ele pagaria por aquela carroça. Não, esse destino Gabriel definitivamente não queria para si. Mas também não podia fazer nada, porque nessa cidade ele era de fora, e ainda não tinha arranjado as conexões certas. Pensamentos tristes continuavam a atormentá-lo. Lembrou até de como o despachante sempre passava os melhores pedidos para os motoristas da turma. E ele ficava sem nada, contentando-se com corridas miseráveis. Essa injustiça oprimia Gabriel e o fazia questionar se havia escolhido o caminho certo na vida. Afinal, era órfão e em qualquer situação só podia contar consigo mesmo. Depois de mais 2 cruzamentos, Gabriel queria virar numa viela para encurtar o caminho. Mas, de repente, uma moça grávida apareceu na frente do carro. Ela acenou deliberadamente com os braços, como se fosse cair, e bloqueou a passagem. Gabriel resmungou baixinho. Ficou louca? Não quer mais viver? Ele não entendia por que aquela desconhecida, arriscando a própria vida, quase se jogara sob o carro. Saindo do veículo, gritou novamente: "Você quer morrer? Estou correndo para um chamado. O chefe vai me esfolar vivo se eu me atrasar. Será que não dava para passar pela passagem subterrânea?" A moça sentou-se pesadamente no meio-fio e começou a chorar. Gabriel percebeu que havia exagerado. Ela estava grávida e quem sabe para onde corria. E se entrassem em trabalho de parto? Todos esses pensamentos passaram pela sua cabeça como uma caravana. Para ao menos tentar reparar o erro, ofereceu à coitada um lugar no carro. "Vamos, senão vai se encharcar toda. A chuva não parece ter intenção de parar." Quando se acomodou no carro, a moça o olhou de uma forma estranha. Gabriel até sentiu um calafrio por baixo da camisa. Era como se ele não tivesse salvado uma pessoa, mas um fantasma. Afastando esses pensamentos inconvenientes, estendeu a mão e disse: "Me chamo Gabriel, trabalho como taxista." A resposta foi a última coisa que ele esperava ouvir. "E eu sou Ana, ex-presidiária." Um calafrio percorreu novamente as costas de Gabriel, mas desta vez ainda mais forte, como se estivessem jogando água gelada nele. Um pensamento fugaz passou pela cabeça. Que passageira fui buscar? Nem inventando daria. Ana percebeu o tremor em suas mãos e se apressou a tranquilizá-lo. "Calma, sou apenas uma ex-detenta, e não há nada de assustador nisso, a não ser que você seja contra o fato de mulheres também poderem estar atrás das grades." "Não, que nada", respondeu Gabriel nervosamente. "Nem estava pensando nisso. Na vida tudo pode acontecer e ninguém está isento disso. Até eu não posso dizer o que vai acontecer comigo amanhã, por exemplo." A passageira grávida pousou a mão no seu ombro e disse calmamente: "Não sou vidente, por isso não consigo dizer o que vai acontecer amanhã. Mas tenho certeza de que em breve uma nova vida vai começar para você." As palavras de Ana soaram de forma inesperada para Gabriel. Ele pensou de repente que justamente amanhã, ou no máximo depois de amanhã, o chefe encontraria um jeito de implicar e puni-lo. Aí sim começaria uma nova vida, sem dinheiro e possivelmente sem emprego. Gabriel refletia sobre isso e ao mesmo tempo lembrava da infância. Nunca conhecera os pais. Foi parar no orfanato sendo bebê, o mais novo de todos os tutelados daquela instituição. E o tratavam sem qualquer afeto. Embora de onde viria, se os educadores desapareciam o dia todo e os deixavam sem supervisão.
Foi lá que Gabriel aprendeu a sobreviver sem depender de ninguém. Praticamente não tinha amigos. Tudo porque o senso de justiça o tornava um pária entre os colegas. Eles adoravam pregar peças, fugir do orfanato, enquanto Gabriel, com medo, ficava sozinho. Não ia atrás deles, e por isso nunca virou um deles. O orfanato ficava numa pequena cidade do interior. Gabriel não sabia o que havia além daquele lugarejo, mas sonhava em escapar daquelas paredes odiadas o quanto antes. Ir para um lugar onde fosse valorizado e amado. Só que para onde? Sem parentes, e se tivesse algum, eles não ligavam para a existência de algum órfão. Ainda mais que os educadores do orfanato sempre repetiam que os pais o haviam rejeitado. Depois disso, ele não queria se aproximar de ninguém, e o desejo de ser amado era apenas fantasia de criança. Enquanto havia possibilidade e o Estado ajudava, Gabriel tirou a carteira de motorista. Já sabia que seria o seu ganha-pão. De qualquer forma, não via outras perspectivas para si. Da cidadezinha do interior, logo se mudou para Lisboa. O plano era encontrar trabalho e, de alguma forma, se firmar na capital. Gabriel passou por dezenas de empresas em busca de emprego. Mas só encontrou no táxi, cujo chefe se revelou um homem orgulhoso e arrogante, Rodrigo Figueiredo. Com moradia também se resolveu. Gabriel alugou com sorte um apartamento na periferia da cidade. Verdade que a relação tensa com o chefe o irritava constantemente. Não havia um dia em que Rodrigo Figueiredo não implicasse com ele sem motivo. Às vezes, Gabriel sentia que era o centro das atenções, ou simplesmente havia virado o pária da empresa. Sem saída, a menos que saísse da firma. Porém, demitir-se não estava nos planos, e ele decidiu provar pelo seu trabalho do que era capaz. Uma vez Gabriel até se permitiu, na presença do diretor, dizer qual seria o melhor modo de aumentar a eficiência. A conversa naquele momento era sobre a compra de óleo novo, e Gabriel brincou que entendia disso não menos do que um profissional. O diretor elogiou o rapaz pela iniciativa, mas Rodrigo Figueiredo guardou rancor. Afinal, não foi ele que se destacou, e agora o diretor não seria ele a servir de exemplo para os outros funcionários. O chefe não pôde fazer nada, especialmente porque Gabriel havia se tornado quase amigo do diretor. Ao mesmo tempo, Rodrigo Figueiredo tomou nota e ficou aguardando o momento certo para se vingar. Mas o rapaz trabalhava de forma tão habilidosa que não dava motivo para punições. Verdade que, depois da corrida de hoje, era imprevisível o que poderia acontecer. Afinal, o chefe não havia sorrido à toa ao mandá-lo nesse chamado. Sacudindo a cabeça, Gabriel se desligou das lembranças e olhou para a companheira. Se não é segredo, em que mês está? Logo vai nascer, o 7º já passou, respondeu Ana com um sorriso. Gabriel parou novamente no semáforo. E eu provavelmente nunca vou ter filhos. Estou sozinho no mundo e até agora não encontrei minha companheira de vida. E provavelmente nunca vou encontrar, porque parei de confiar nas pessoas. Tudo está à sua frente. Só precisa acreditar, respondeu a moça. Se você quiser, poderá mudar sua vida. Vejo que você é um rapaz bom, mas confiante. E isso cativa. Só que você não percebe e acha que tudo passa longe de você. Talvez você tenha razão, e eu realmente precise mudar algo na minha vida, respondeu Gabriel, dando de ombros. Ana logo disse que definitivamente pagaria, mas precisava chegar a um endereço. Então nomeou a rua e o número da casa. Gabriel balançou a cabeça e disse pelos dentes: Tá bom, não preciso de nada. Entendo que você não tem dinheiro. Sabe quantos passageiros como você já tive? Não. E o que tem a ver? Tem a ver que eles só diziam: Espera, eu trago o dinheiro, pago. E quando os levava ao endereço, sumiam que nem fumaça. Não, você não vai me enganar. E nem precisa disso. Não vou cobrar de você, levo de graça. A moça inclinou a cabeça e sussurrou quase: Não sou indigente, se foi isso que você pensou. Sim, tive que passar bastante tempo num lugar onde você pensa na liberdade o tempo todo. Mas isso não significa que perdi o lado humano e não posso responder pelos meus atos. Você está enganado, e ainda vou provar isso a todos. Lá vai ela falar em meias palavras de novo. Entenda como quiser, se tiver tempo para isso. Gabriel arqueou as sobrancelhas e respondeu com humor: Tudo bem, seja como você quiser. Mas saiba que, além do endereço que me deu, não vou levá-la mais longe.
Tenho um pedido e posso não chegar a tempo. Ana acenou com a cabeça, e nos 30 minutos seguintes eles viajaram em silêncio. Gabriel olhava para a estrada e a moça para os próprios joelhos. Ela não chorava, apenas os ombros tremiam. Ajeitando o cabelo, Ana olhou de soslaio para Gabriel e sorriu. Ele fez o mesmo, mas com contenção, como se temesse uma reviravolta inesperada. Finalmente, quando chegaram, Gabriel notou que era uma agência bancária. Imediatamente veio uma piada. Olha, não assalte o banco, para não me arrastarem junto. Ana acenou com a mão em resposta e saiu do carro. Gabriel, como prometera, não cobrou nada dela. Perdoou a corrida, entendendo que numa situação dessas, a moça não tinha dinheiro. Além de grávida, havia recém saído da prisão. E enquanto ela caminhava até o prédio do banco, ele ficou olhando. Gabriel propositalmente não arrancou, esperando ver o que aconteceria. Já imaginava mentalmente que a qualquer momento as sirenes disparariam. Carros de polícia e ambulância chegariam. Mas se passaram 5 minutos e silêncio ao redor. As pessoas seguindo sua vida e nenhum alerta. Convencido de que Ana não pretendia assaltar o banco, pisou no acelerador e seguiu em frente. Mas mal cruzou o quarteirão, Gabriel bateu com a mão no painel e murmurou. Pois é, cumpri o pedido para o cliente importante. Agora ele vai reclamar ao chefe e com certeza vou ficar sem dinheiro. Chegou ao cliente importante atrasado. O homem nada disse, mas olhou para Gabriel com evidente desagrado. E isso bastou para entender que adiante aguardavam grandes confusões na empresa. Pelo caminho todo ficou calado, com medo de soltar uma palavra. E o cliente também não se apressava a conversar, enfiado no próprio tablet. 2 horas depois, Gabriel estava livre e seguia em direção ao escritório. O coração apertava com a sensação de inutilidade. Afinal, não teria nada a responder ao chefe. E o chefe estaria certo em puni-lo, embora houvesse esperança de que o cliente não fosse reclamar. Deixando o carro no estacionamento, o rapaz correu quase para dentro do prédio da empresa. Passou por ele Marcelo, que sorriu maliciosamente. Entre eles havia constante rivalidade. Marcelo interceptava os pedidos mais lucrativos e diziam que agradava a Rodrigo Figueiredo pelos seus próprios métodos. Quando Gabriel pensou nisso, ficou mal. E todo o seu ódio por Marcelo se refletiu no rosto. As sobrancelhas se juntaram num arco e a boca simplesmente se torceu. Da direção do seu gabinete saiu o chefe. Ah, Gabriel, é exatamente você que eu precisava. Aliás, o que há com o seu rosto? Vou tentar adivinhar. Você me odeia, por isso está assim. Bem, então venha comigo. Vou acrescentar ainda mais fel à sua expressão. Pois é, depois de palavras como essas, nada de bom era de se esperar. Gabriel se tensionou interiormente e entrou no gabinete. Perto da janela havia uma mesa enorme e ao lado uma cadeirinha surrada. Estranho, mas o interior do gabinete havia mudado visivelmente. Antes havia flores no parapeito, agora não havia. E a cadeira antes era outra, nova, enquanto essa parecia ter vindo do lixo. Gabriel se virou na direção do chefe e encontrou seu olhar sarcástico. Sim, esse é o seu futuro cenário. Trouxe essa cadeira de propósito. Você precisa sentir o que é desespero e miséria. E sabe para que eu preciso disso? Não, provavelmente o senhor tem um senso de humor extremo, respondeu Gabriel com a voz trêmula. Em parte você tem razão, disse Rodrigo Figueiredo, dando-lhe um tapinha no ombro. E realmente sei fazer piadas. Mas não no seu caso. Sei de tudo sobre o atraso. Achou que se foi para um chamado em outro bairro eu não saberia de nada? Desculpe, Rodrigo, mas fiquei preso no trânsito várias vezes e o carro deixa muito a desejar. Gabriel tentava se safar como podia, mas mesmo assim entendia que era inútil. E se o chefe havia armado esse espetáculo, era claramente para satisfazer o próprio ego. Orgulho a Rodrigo Figueiredo não lhe faltava. Ele era capaz de se olhar no espelho por horas e ajustar a gravata. Se amava, provavelmente, mais do que a qualquer outro. Apontando para a cadeira, o chefe convidou Gabriel a sentar. Não, obrigado. Prefiro ficar de pé, respondeu nervosamente, cerrando os punhos. Como quiser, talvez seja até melhor. Afinal, coloquei um rastreador GPS no carro. Sabia que seria útil.
O que o senhor quer dizer com isso, Rodrigo? Quero dizer, Gabriel, que vi todo o seu trajeto. Você parou várias vezes, depois ficou zanzando por vielas. E ainda acabou perto do banco. Não me diga que você tem conta lá e foi verificar o saldo? Claro, afinal os telefones foram abolidos. Gabriel ficou em brasa quando ouviu a palavra banco. Afinal, ele mesmo havia brincado com Ana para que não assaltasse. Será que ela assaltou mesmo? E ele agora era cúmplice? Tentando afastar esse pensamento, Gabriel perguntou agitado. E mais nada o senhor viu? Não, mas já me basta para puni-lo. Só não sei como fazer isso de forma que você nunca esqueça. Vamos nos contentar com uma advertência, pediu Gabriel implorante. Fraco, isso não vai fazer bem para você, respondeu Rodrigo Figueiredo ameaçadoramente. E mal acabou de dizer isso, entrou no gabinete sem bater Marcelo. Olhou para o chefe e sem nenhuma cerimônia perguntou. Então, já disse a ele? Não entendi. O que está acontecendo? Gabriel saltou em direção a Marcelo e fitou seu rosto. Você está demitido, amigão, respondeu Marcelo alegre e rancoroso. Gabriel se voltou de novo para Rodrigo Figueiredo. Mas o senhor não pode me tratar assim. Fiz tanto por você, sempre cumpri os pedidos mais difíceis e mal pagos. Você uma vez atravessou meu caminho, disse o chefe severamente. Não deveria ter se exibido diante do diretor. Por sua causa, ele parou de me pagar bônus e aumento. Acha que consigo perdoar? Não, Gabriel, está enganado. Você está demitido. Pegue seu acerto e que eu não te veja mais. Com a cabeça abaixada, Gabriel começou a recuar lentamente para fora do gabinete. Mas, no meio do caminho, parou e olhou para Marcelo. Amigão, diz você, ora, veremos. Aos olhos saltou imediatamente a velha cadeira surrada perto da mesa. Gabriel pensou consigo. Como Ana tinha razão quando disse que em breve mudanças começariam na minha vida. Depois disso, ele não queria mais ficar nas paredes daquela empresa. No automático, Gabriel foi à contabilidade, pegou o que restava do dinheiro e saiu à rua. O vento soprava nos seus cachos e ele, em silêncio, olhava para o vazio. Afinal, adiante esperava o desconhecido, do qual emanava frio. De repente lembrou do banco e Gabriel tremeu de novo. E se ela realmente assaltou? E Rodrigo de propósito me deixou ir, e depois a polícia vai aparecer. Sacudindo a cabeça, o ex-taxista acenou com a mão e foi a pé até o ponto. Agora só podia se locomover de transporte público. E se não encontrasse trabalho em breve, teria que ir a pé mesmo. Só que não sabia para onde se candidatar. Nenhuma outra profissão Gabriel havia aprendido. Diplomas não tinha, experiência também não. Dava para concluir que era um homem sem profissão, sem raiz e sem rumo. Uma tristeza pesada o invadiu, e ele mal se conteve para não chorar. Os passantes se viravam, achando que algo havia de errado com aquele homem. Gabriel ficou parado perto do ponto e murmurava algo para si mesmo. Enquanto isso, passaram vários ônibus na direção certa. E somente uma vovozinha, segurando uma sacola pesada que quase arrastava no chão, parou de repente perto dele. Netinho, por que está triste? O tempo está tão bom. A chuva parou. O sol está aquecendo. É verdade, o tempo está ótimo. Mas ele não me alegra em nada. Fui demitido hoje. E tudo porque atrasei no serviço por causa do chefe. A vovó semicerrou o olho esquerdo, se aproximou e sussurrou. Não se preocupe. Você não fez isso de propósito. Haverá festa na sua rua também. Mas lembre-se, quando ela chegar, não a dispense, pois é o seu destino. Vocês combinaram? Perguntou Gabriel irritado. Só ouço mistérios. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? E enquanto ele gesticulava tentando ouvir uma resposta, a vovozinha havia desaparecido na esquina. Era como se ela tivesse aparecido apenas por um minutinho para compartilhar mais um segredo com Gabriel. Completamente desconcertado, ele entrou no ônibus e foi para casa. No supermercado, Gabriel comprou um pão e 1 litro de leite. Sabia que Bolinha estava esperando pelo dono, e assim que a fechadura da porta clicou, a gata logo correu para o corredor. Encostou-se nas pernas de Gabriel e começou a esfregar as costas nelas. Acariciando a bichinha, o ex-taxista disse: Só você fica feliz comigo, Bolinha.
A gata ouviu o próprio nome e ronronou satisfeita. Gabriel tirou os sapatos, foi para a cozinha e encheu a tigela dela de leite. Bolinha largou suas pernas e partiu para a petisqueira. Lambendo o leite, ela olhava de lado para o dono e se lambuzava. Em seus olhos havia tanta lealdade que Gabriel não aguentou e tapou o rosto com as mãos. Ali ficou perto da janela, mal contendo as emoções que vieram à tona. Mas de repente tocaram a campainha. Gabriel até se assustou. Estranho, não estou esperando ninguém. Olhando cautelosamente para o corredor, perguntou de lá mesmo: Quem é? Do outro lado da porta veio a resposta: Sou eu, Dona Conceição. Gabriel, abre! Vamos tomar chá juntos. Sem entender o que estava acontecendo, ele abriu a porta. Nossa, você estava chorando? Perguntou Dona Conceição com humor. Vamos, deixa eu enxugar esse rosto. Assim está melhor, não precisa chorar. Desculpe, Dona Conceição, disse Gabriel com voz arrependida. Hoje foi um dia pesado, e para alegrias, muito menos para um chá, realmente não há motivo. Pode vir outro dia? Como assim, Gabriel? Hoje é meu aniversário, se você não esqueceu. Já fiz 77 anos. Como poderia deixar de convidar meu vizinho favorito? Balançando a cabeça, Gabriel disse envergonhado. É verdade. Eu me enrolei tanto com esse trabalho que esqueci tudo no mundo. E, em primeiro lugar, a sua vida pessoal. Não me olhe com olhos de espanto. Sei que você não está namorando ninguém. E já era hora. Você não é mais criança e precisa de uma família. Não é modo de viver, Gabriel. Assim vai nem perceber quando a velhice chegar. Dona Conceição, e a sua família? O senhor não deveria estar sentado à mesa festiva agora? Ah, Gabriel, você continua sem entender nada, começou a vizinha suspirando fundo. Meus filhos e netos aparecem apenas por 2 horas ou menos. Têm seus afazeres e não se interessam em ficar perto de uma velhinha. Se meu marido ainda fosse vivo, eu definitivamente não me sentiria sozinha. Mas assim, fico às vezes sentada perto da janela, olhando os outros passearem com filhos ou netos. Agora entendi, respondeu Gabriel com tristeza. Mas eu não tenho jeito de me tornar um homem de família. Fico sempre no trabalho e gasto todo o tempo garantindo a própria sobrevivência. Embora em breve precisarei economizar, porque fui demitido. Que pena, Gabriel, mas não deve se desesperar. E por que ficamos conversando na soleira? Vamos para a cozinha, ao menos vou cuidar de você. De tal convite, Gabriel não conseguiu recusar. Juntos foram para a cozinha e em 1 hora montaram uma mesa improvisada. Parecia que Dona Conceição havia decidido continuar o aniversário. Ela cortou um pedaço de bolo e colocou no prato à frente de Gabriel. Come, olha que saladinha vitamínica, linguiça, queijo. Não repare que eu como pouco, já tenho uma certa idade. E o apetite não é mais o que era, embora quando lembro o que era na juventude. Diga-me, Dona Conceição, o bem volta? Quer dizer, acontece de você fazer algo bom por um desconhecido e depois em sua vida também ocorrem coisas boas? Claro, Gabriel, você ainda pergunta. Ajudei muita gente e eles me retribuíram da mesma forma. É verdade que ultimamente poucos aparecem. Mas não estou ressentida, já fiz tudo o que podia. E por que perguntou isso? Provavelmente deu carona a alguém de graça? Você sabe de tudo, disse Gabriel animado. Sim, dei uma carona a uma moça. Ela não tinha dinheiro para me pagar. Tive que deixá-la ir e desejar boa sorte. Ela estava com tanta pressa que não consegui perguntar nada direito. Gabriel propositalmente não contou à vizinha que a moça era ex-presidiária e ainda por cima grávida. Simplesmente não sabia como ela reagiria. E se o repreendesse, aí ficaria explicando. Para hoje já tinha sido humilhação o suficiente, sem precisar arranjar mais problemas. Por outro lado, Dona Conceição dificilmente o censuraria. Não era esse tipo de pessoa para ficar achando defeitos em quem ela respeitava. O chá terminou perto das 11 da noite. Gabriel acompanhou Dona Conceição e voltou para a cozinha. Na mesa havia salada pela metade, alguns pedaços de bolo no prato e uns sanduíches. Tudo isso ele cuidadosamente guardou na geladeira.
Comer não tinha mais vontade, mas pensar no que fazer adiante era necessário. Ligando o notebook, Gabriel começou a vasculhar metodicamente os sites de emprego. Em todo lugar pediam experiência e formação, o que ele evidentemente não tinha. E isso significava apenas uma coisa: ir trabalhar como carregador. Lá não se exigem habilidades especiais. Só faça o que mandam. Desse dia em diante, uma nova vida começou para Gabriel. Ele não mais ficava atrás do volante, mas trabalhava constantemente ao ar livre. E com isso, cada vez menos queria pensar em perspectivas nebulosas. Será que era para isso que tinha vindo para Lisboa? Passando mentalmente por tudo que havia planejado, Gabriel chegou à conclusão de que quase nada havia realizado. Sim, se firmar em Lisboa, havia conseguido. Mas e daí? Quais os próximos passos? Isso ele ainda não sabia, porque havia descido um degrau e precisaria recomeçar do zero. Lembravam-se momentos isolados da infância, quando literalmente precisou arrancar com os dentes a liberdade de escolha. E se não fosse o seu tino, quem sabe onde estaria agora? De repente bateu vontade de ver os pais. Mas Gabriel entendia que isso era simplesmente impossível. Eles não existiam, como não haviam existido durante todos esses anos em que viveu no orfanato. Eles desistiram dele, abandonaram e decidiram organizar a vida sem ele. Era como numa loja de brinquedos. Quando não gosta de algo, pode devolver. Gabriel se virava à noite e dormia mal, atormentado por pensamentos de que toda a vida girava em torno do trabalho e de casa. Nela não havia espaço para o amor que pudesse aquecer sua alma. Dona Conceição tinha razão ao dizer que precisava ter alguém ao lado para não sofrer de solidão depois. É tão pesado, especialmente na velhice, quando parece que a vida parou, e você já não sabe quando chegará aquele dia em que poderá respirar com plenitude. Verdade que com a vizinha também nem tudo era tão cor-de-rosa. Ela mesma admitiu que filhos e netos aparecem por pouco tempo. Têm seus interesses, então a avó só é necessária quando estão com vontade. Tal futuro assustava Gabriel. Não queria mais tarde ser um velho desnecessário para todos. Assim se passaram 2 semanas. Gabriel se acostumou com o novo trabalho e já não pensava em como antes temia o chefe malvado. Ao mesmo tempo, com mais frequência surgia a imagem de Ana. Embora não tentasse pensar nela, ela estava grávida e dificilmente quereria também se sobrecarregar com os problemas dele. Não, nem valia falar nisso, muito menos sonhar. Mas o desejo de vê-la prevalecia e dava alimento para reflexões. Num dos dias, esperando o ônibus no ponto, Gabriel viu uma velhinha que vinha em sua direção. Ela carregava no ombro uma sacola pesada que quase chegava ao chão e acenava para ele com a mão. Gabriel mal podia acreditar que era a mesma vovó que havia dito que na sua rua também haveria festa. Fechou os olhos por quase 1 minuto. E quando olhou de novo para aquela direção, não viu ninguém. Ficou com a sensação de que eram alucinações. Mas de onde viriam, se estava com saúde em dia? Gabriel decidiu que precisava descansar bem e não trabalhar aos sábados. Chegando em casa e tendo alimentado a gata, deitou no sofá e adormeceu. Mas não passou 1 hora e Bolinha começou a miar lamentosamente. Gabriel acordou e abaixou a cabeça. O que foi? Sentiu saudade? A gata ronronou em resposta e pulou no sofá. E mal ficou perto do rosto dele, logo começou a assoprar. Gabriel ficou desconcertado com o comportamento da bichinha. Alguém te assustou, Bolinha? E o pelo ainda ficou arrepiado. Mas a gata continuava a assoprar e recuar do sofá. Gabriel se sentou e então ouviu alguém coçar a porta. Um calafrio percorreu suas costas, como daquela vez. As mãos ficaram entorpecidas e a língua como colada ao céu da boca. Não conseguia nem pronunciar uma palavra. Superando a rigidez, Gabriel levantou do sofá e foi para o corredor. De repente, o coçar na porta se transformou em batidas firmes. Mas não era uma pancada dura. Era como se uma mulher tentasse se fazer ouvir. Certo, provavelmente é a vizinha, Dona Conceição, pensou Gabriel e foi logo abrir. Mas qual não foi sua surpresa ao ver na soleira Ana, ainda por cima de casaco caro? Oi, me reconheceu? Ela perguntou alegremente. Oi, você não se esquece. Posso entrar ou você não está bem disposto? Perdão, de fato não estou me sentindo bem.
respondeu Gabriel e deixou Ana entrar no apartamento. Tantos eventos desagradáveis aconteceram na minha vida que tenho até medo de falar sobre eles. Eu achava que você tinha me esquecido. Tive que fazer muito esforço para te encontrar. Não imaginava que em Lisboa fosse tão fácil se perder. Para isso que serve a capital, para engolir as pessoas, disse Gabriel já com voz mais animada. Mas você passou tanto tempo longe de casa, então não se surpreenda. E desculpa por ter lembrado do seu passado. Tudo bem, Gabriel, respondeu Ana e foi para a cozinha. Ainda tenho muito a recuperar. Mas de uma coisa tenho certeza: não dá para esquecer o passado. Está tão impregnado de manchas escuras que não vou conseguir me limpar em toda a vida. Espera, sobre o que você está falando? Perguntou Gabriel surpreso, embora já suspeitasse o que havia por trás disso. Sobre isso. Ana apontou para a barriga redonda. Todos os segredos e manchas estão aqui. E se você tiver tempo, vou contar. Claro, acabei de chegar do trabalho, então não estou com pressa para nada. Colocando a chaleira no fogão, Gabriel perguntou: Quer comer algo? Não, fui ao restaurante e jantei lá. O que está olhando? Não consegue entender como me transformei tão radicalmente? E de onde vem o dinheiro para restaurante? Honestamente, sim, respondeu Gabriel constrangido. Naquele dia, quando você quase caiu debaixo do meu carro, que agora é ex, você estava com roupas velhas, sapatos sem número e sem dinheiro. A propósito, espero que não tenha assaltado o banco. Com isso, Gabriel apontou para suas roupas caras. Ana riu e pousou a mão na palma dele. Não, com isso tá tudo bem. Não precisei assaltar o banco. Apenas peguei o que era de direito. Surgiu um constrangimento, porque as palavras de Ana sobre ter pegado alguma coisa soavam mais como um assalto. E Gabriel esperava que ela fosse dizer agora: realmente roubei o dinheiro e comprei roupas caras com ele. Mas, ao mesmo tempo, entendia que sozinha e com um sistema moderno de segurança, seria simplesmente impossível fazer isso, especialmente grávida. E para aliviar a tensão, além de obter o máximo de informação sobre ela, Gabriel disse calmamente: Ainda bem que não precisou fazer nada ilegal. Uma vez você já infringiu a lei e pagou por isso. A propósito, o que aconteceu? Por que te prenderam? Ana se serviu de chá e, depois de alguns goles, começou a falar. Bem, é uma longa história, e vou começar dizendo que engravidei do diretor da prisão. De verdade? Exclamou Gabriel e quase se engasgou. Sim, é verdade, mas fui forçada a fazer isso. Ele prometeu que eu poderia sair em liberdade condicional. Envergonha falar, mas a intimidade com ele foi a única chance de liberdade. Logo fiquei grávida. O diretor até me levava para fazer ultrassom. E lá mostrou que seriam gêmeos. Imagina, 2 meninos? Não exatamente, mas imagino, respondeu Gabriel com contenção. Pois é a primeira vez que ouço de uma detenta que engravida do diretor. Normalmente as mulheres já chegam grávidas, ou os maridos se esforçam quando vêm visitar. Mas assim, você conseguirá amá-los? Ana inclinou a cabeça para o lado e ficou triste. Era visível que as palavras de Gabriel tocaram seu coração. Mas ele nem podia imaginar o que se passava na alma dessa moça. O primeiro encontro deles mostrou o quanto ela era indefesa. E agora essa mudança radical de imagem e sinceridade confiante diante de um estranho para ela. Entende, Gabriel? Eu não tinha outra saída. Precisava sair livre para me vingar. Certo. Então não engravidou à toa, mas para cumprir seu plano ardiloso. Espera. Não julgue assim sem saber de nada. Tá bom, não vou interromper. Continue, disse Gabriel, bebendo da própria caneca. Naquela noite, Ana lhe contou sua história difícil. Ela passou por muita coisa, e em primeiro lugar por uma série de humilhações. Tudo porque o pai, já falecido, decidiu se casar de novo. A mãe havia morrido apenas 3 anos antes, e ele já tinha sentimentos acesos. Ana não tentou demovê-lo, entendendo que o pai era adulto e podia decidir por si mesmo. Além disso, era um empresário importante e possuía ativos consideráveis. Isso lhe dava amplas possibilidades na vida pessoal. Naturalmente, lugar vazio não fica assim por muito tempo. E na vida de Eugênio Souza apareceu uma mulher bonita. Era 10 anos mais jovem e facilmente conquistou o coração dele.
Ana via como ele ficava completamente louco por ela e não percebia nada ao redor. Verdade que ela também tinha um pequeno negócio e os assuntos na firma não permitiam controlar a situação completamente. Precisava se dividir entre casa e trabalho. Mas tudo mudou quando na família apareceu o filho dessa mulher. Ela convenceu Eugênio a trazê-lo para casa e, pelo método da sedução, o forçou ao casamento. O casamento foi celebrado de forma suntuosa, com pompa. Gabriel pousou a caneca na mesa e interrompeu a história. Espera, mas seu pai não tinha senso do que estava fazendo? Pelo que você conta, tinha pouco mais de 50 anos. E não acredito que nessa idade uma pessoa perca o juízo. Ora, ele perfeitamente sabia o que fazia. Só que adorava a atenção feminina. Por isso se casou de novo. Eu tentei dissuadi-lo como podia. Mas será que ele ia me ouvir? O pai decidia sozinho o que era melhor para ele. Então, escolheu a nova paixão. Desculpa ter interrompido, disse Gabriel envergonhado. É que na minha vida houve problemas parecidos. Bem, não exatamente sobre casamento, mas algo do tipo. Afinal, eu não te contei que sou órfão? Nunca conheci os pais e até hoje não sei onde estão e o que é feito deles. Toda a infância passei no orfanato. Lá também aprendi a dirigir e de lá saí para a vida adulta. É pesado quando não tem pessoas próximas ao lado, continuou Ana. Percebi isso quando fui parar atrás das grades. E o passaporte para a prisão foi meu meio-irmão Alexandre. Aquele filho da nova mulher do meu pai. Nem quero pronunciar o nome dela. Os dois me estressaram bastante. Gabriel entendeu que precisavam de uma pausa. Vamos preparar algo juntos. Entendo que agora você pode se dar ao luxo de restaurantes. Mas eu não tenho tais possibilidades. Me mandaram embora do táxi. E de carregador não se ganha muito. Espera, então foi por minha causa? Perguntou Ana com um suspiro. Você se atrasou no chamado e te mandaram embora? Mais ou menos. O atraso foi só o pretexto. Mas sendo sério, o chefe há muito estava com raiva de mim. Desde os primeiros dias me odiou. Achava que eu era concorrente na carreira. E por quê? Certa vez tomei iniciativa na presença do diretor e disse quais óleos eram melhores para os carros. E depois, algumas vezes, propus minhas ideias, pelo que paguei caro. Puxa, o chefe é uma fera, retrucou Ana rindo. Bem, fera não, mas egoísta e orgulhoso, isso com certeza. Mas tudo bem, ele ainda vai se lembrar de mim. Juntos prepararam um jantar leve e petiscaram um pouco. Gabriel notou que Ana já não se comportava como se o tivesse visto pela primeira vez. Definitivamente, ela havia desenvolvido uma simpatia por ele. Olhando para a barriga dela, perguntou objetivamente: vai parir numa maternidade comum ou numa clínica particular? Agora você tem condições. Fala, e o tal irmãozinho, onde ele está? Você disse que por culpa dele foi parar atrás das grades? Ana respondeu que o tempo diria e acrescentou: sim, é exatamente assim. Alexandre me prejudicou em tudo. Confiei a ele meu negócio, ou melhor, o trouxe para a empresa para me ajudar com a contabilidade e questões de pessoal. E o que foi? Não deu conta? Interessou-se Gabriel. Não é bem isso. Ele fez de tudo para que eu chamasse a atenção do fisco. Além disso, virou os funcionários contra mim. Em suma, revelou-se um golpista, e eu paguei por tudo. E honestamente, não me arrependo nem um pouco, porque ganhei uma experiência inestimável. Que experiência, se não é segredo? Aprendi a sobreviver em situações difíceis. Além disso, consigo distinguir as pessoas entre o bem e o mal. Sabe, passei por uma escola quase igual quando estava no orfanato. E me parece que nossas histórias se parecem. Fique aqui, vou arrumar o quarto para você e eu deito no sofá da cozinha. Ana concordou, até porque não tinha intenção de ir embora. Afinal, não havia procurado Gabriel à toa. Ele, naquele primeiro encontro, já havia lhe agradado. E ela decidiu, a todo custo, encontrar o simpático taxista. Mas, como se revelou, ele fora demitido por causa dela. E Ana, sentindo-se culpada, resolveu consertar a situação. Ela via com que devoção ele tratava o carro. Afinal, para ele, não era simplesmente um monte de ferro, mas um amigo de verdade. Adormecendo no novo apartamento, Ana já se via mentalmente ao lado de Gabriel. Restava apenas saber como ele se posicionaria diante de filhos alheios.
Sua história sobre como engravidou na prisão causara nele uma impressão indelével. De manhã, ela ouviu o barulho de louça. Pela primeira vez em muitos anos, aquele som não causava irritação. Ana simplesmente se lembrou de como acordava quase com o raiar do dia na prisão, quando todas as companheiras de beliche já faziam barulho com as canecas. Mas justamente agora, o barulho de louça era agradável de ouvir, e ela entrou na cozinha. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ana. Por que acordou tão cedo? Ainda estou preparando o café da manhã, então vai ter que esperar um pouco. Simplesmente não consegui dormir direito. Fiquei pensando em nós, disse Ana cautelosamente. Em que sentido? Perguntou Gabriel, fingindo não entender. Não te contei tudo. Há outras coisas que você também precisa saber. Opa, então ainda vou me surpreender mais? Perguntou Gabriel preocupado. Achei que ontem você havia colocado um ponto final no seu passado e que não iria mais querer voltar atrás. Exato, o passado ficou lá atrás, respondeu Ana. Mas há assuntos que precisam ser concluídos para pôr esse ponto final de verdade. E por isso queria pedir sua ajuda. Desculpa ser tão de repente, mas não consigo sem você. Ótimo. Voltei àquele dia em que nos encontramos pela primeira vez, disse Gabriel alegremente, colocando na mesa 2 pratos com ovos mexidos. E isso se parece com ter que percorrer de novo todo o caminho do taxista ao carregador. Gabriel, faltam poucos dias para o parto e preciso recuperar o que perdi. Ontem falei de como o meio-irmão me presenteou com a prisão, pois então ele e a mãe dele se apoderaram do meu negócio. Precisamos puni-los e recuperar minha empresa. Construí ela tijolo por tijolo, coloquei toda a minha alma nela e tudo foi por água abaixo. Ana começou a chorar e Gabriel automaticamente a abraçou. Sentiu o tremor embaixo das mãos e o coração apertou ainda mais. Diante dele estava uma moça, desamparada, embora agora abastada. E agora estava ao alcance dele ajudá-la, e se não fizesse isso, se cobriria de remorso a vida inteira. Passando a mão pelos cabelos dela, Gabriel disse: Tá bom, vou te ajudar. Só não sei como. Com certeza seus parentes são pessoas influentes e têm conexões pelas quais definitivamente não vamos conseguir passar. Ana tirou da bolsa os documentos e os estendeu para Gabriel. Aqui estão todos os meus fundos disponíveis em conta. Olhando para ela com surpresa, Gabriel perguntou: Espera, mas você disse que eles te tiraram tudo? E aqui é uma fortuna. Exatamente, respondeu Ana com um peso na voz. Eles não levaram só a empresa, mas também meu pai. Ele morreu quando eu estava na prisão. A notícia chegou quando ele já havia sido enterrado. Não me deixaram nem me despedir dele. Gabriel a abraçou novamente, mas desta vez até a beijou. Fez isso sem nenhuma preparação, num impulso de emoções. E Ana respondeu. Se encostou nele com todo o corpo, tanto quanto permitia a barriga arredondada. Os 2 jovens ficaram quase 1 minuto sem se soltar do forte abraço. Por fora parecia que 2 amantes se encontravam após longa separação. Desta vez, entre eles, de fato, pulou uma faísca de sentimentos mútuos. E Gabriel, sem se dar conta, disse languidamente: Você me agrada, Ana. Você também a mim, Gabriel. E já entendi desde aquela vez que ficaríamos juntos. Você simplesmente não reagiu de forma tão raivosa ao descobrir que tinha na sua frente uma ex-presidiária. O que eu deveria ter feito? Gritar e te botar para fora do carro? Não sei, mas na maioria das vezes as pessoas se afastam ou olham com desprezo para quem saiu da cadeia. Isso não me preocupa. Nunca vou te censurar por isso. E vamos ver o que pode ser feito com sua empresa. Olha, tirei uma parte do dinheiro da conta, mas não tudo. Ana apontou para as cifras indicadas nos documentos e cheques. Eu precisava me arrumar e pagar pessoas importantes para te encontrar. Gabriel pensou de repente que Ana poderia ter recorrido ao seu ex-chefe e, para esclarecer esse ponto, fez uma pergunta intrigante. Por acaso não foi Rodrigo quem te ajudou? Não sei de quem você fala, mas se é tão importante para você, então não, respondeu Ana secamente. Outras pessoas me ajudaram, mas não podia esperar mais delas. Elas já fizeram bastante, sabendo no que estavam se metendo.
Agora é preciso negociar com advogados e forçar a madrasta e o filhinho a devolverem minha empresa. Gabriel concordou em ajudar Ana sem pedir nada em troca. Para ele, era agora uma questão de princípio. Sabia o que era traição e o que era ser humilhado. Juntos, chegaram ao advogado mais experiente da cidade, e ele, após longas negociações, prometeu ajudar a resolver esse problema confuso. Gabriel também ficou sabendo que, pouco antes de morrer, o pai de Ana havia aberto uma conta em nome dela e transferido para lá quase todas as suas economias. A madrasta de Ana estava no escuro, mas se soubesse, certamente teria forçado Eugênio Souza a lhe dar acesso ao dinheiro. Assim, o pai havia cuidado do futuro da filha, mas não conseguiu ajudá-la a evitar a prisão. E possivelmente de lá havia tentado espiar sua culpa. Foi por isso que Ana decidiu apostar tudo. Entendia que só assim poderia recuperar a empresa e limpar a sua reputação. Gabriel se esforçou ao máximo, até precisou se demitir do novo emprego. Ele monitorava o que a madrasta e o filhinho faziam. Alexandre vivia na boa vida. Não tinha problemas com dinheiro, pois tudo vinha do negócio. Observando como esse rapaz se comportava, Gabriel identificou vários pontos. E, em primeiro lugar, o relaxamento, a falta de vigilância e a recusa a fazer qualquer coisa mais séria. Em nada comparável era a madrasta. Ela controlava a ordem na empresa e comandava todo o processo com habilidade. Era como se tivesse passado a vida toda nos negócios. Gabriel informou Ana do que havia visto. Ainda bem, então eles não estão me esperando, disse ela com um olhar esperto. É preciso agir com determinação para não lhes dar tempo de recuar. Não tenho dúvida de que essas pessoas prepararam saídas de emergência para situações críticas. Você entende melhor que eu, Ana, retrucou Gabriel. Só quero que fique bem. Os advogados contratados preparavam os documentos para o tribunal, e Ana e Gabriel, enquanto isso, cultivavam o relacionamento. Após alguns dias, se mudaram juntos com Bolinha para um novo apartamento. Ana sacou o dinheiro da conta e gastou na compra do lar da família. Nenhum deles duvidava já de que era o começo de uma vida juntos. As palavras da velhinha do ponto e da vizinha Dona Conceição se mostraram proféticas. Gabriel encontrou o caminho nessa vida difícil e sinuosa. O destino o recompensou pela bondade. Desde criança, ele sempre procurava ajudar a todos, mesmo quando às vezes era difícil para ele próprio. E essas qualidades fizeram dele um homem forte e resistente. Por isso, não teve medo das dificuldades e não se acovardou diante de ajudar Ana. Embora não pudesse deixar de entender com que tudo isso poderia terminar. Logo, Ana comprou a ele um carro magnífico. Gabriel, a princípio, não queria aceitar tal presente, mas depois concordou, dizendo que chegaria a hora em que ele com certeza retribuiria. Assumindo o papel de assistente, Gabriel mantinha contato direto com os advogados. Em certo momento, eles lhe comunicaram que Luísa, a madrasta de Ana, e Alexandre começaram a se mexer. Provavelmente sentiram o perigo ou alguém os informou de que a legítima dona do negócio estava nos seus rastros. Gabriel passou as palavras dos advogados para Ana. Como vê, sua movimentação não passou despercebida. Ainda bem, que saibam que eles também terão que responder por tudo. A propósito, como você achou o carro? Acertei no seu gosto? Obrigado, Aninha. É o melhor presente da minha vida, respondeu Gabriel e a puxou para perto de si. Sentindo o calor por todo o corpo, ela pousou a cabeça no ombro dele. E, de repente, ouviu Gabriel sussurrar. Meus queridos, logo vou conhecer vocês. Além disso, ele acariciava a barriga dela. Ana percebeu que Gabriel definitivamente não a rejeitaria, nem as futuras crianças. Ela não se enganara na escolha. Ele era exatamente o homem com quem ficaria bem. E não importa que dificuldades ainda precisariam superar. O principal é que agora estavam juntos, e ninguém os separaria. Porém, a madrasta malvada Luísa não se fez esperar por muito tempo. Ela mandou à casa de Ana o seu querido filho Alexandre. Mas ele não teve sorte, pois Gabriel conseguiu interceptá-lo. Eles se encontraram bem perto do prédio. Gabriel reconheceu imediatamente o meio-irmão de Ana. Ei, olá! Para onde vai? Não é para visitar a irmã? Com licença, mas acho que não nos conhecemos, gaguejou Alexandre e encolheu visivelmente.
Gabriel percebeu que ele não esperava tal encontro e decidiu ir direto ao ponto. Não somos exatamente conhecidos, embora tenha ouvido muito sobre você. E não estou satisfeito com o que você e sua mãezinha fizeram. Que raios? Me deixa passar? Gritou Alexandre e tentou entrar no prédio. Mas Gabriel o agarrou pela gola e sacudiu com força. Ouve bem, sua lesma. Não te parei à toa. Sei de tudo o que fizeram com a Ana. Isso não é uma baixeza. Tem cheiro de crime. Vamos para um canto que não atrapalhe ninguém. Nesse momento saíram pessoas do prédio e Alexandre tentou se dirigir a elas. Gabriel reagiu instantaneamente, deu-lhe um soco leve na barriga e o conduziu ao carro. Agora ninguém vai nos atrapalhar. Fala, quem te aconselhou a armar uma armadilha para Ana e mandá-la para a cadeia? E não tente mentir. Vou descobrir a verdade de qualquer jeito. Mas depois vai ser pior. E não estou brincando. Alexandre acenou compulsivamente com a cabeça e com a voz trêmula começou a contar. Foi tudo ideia da minha mãe. Ela queria se tornar a plena dona do negócio de Eugênio Souza. Mas Ana atrapalhava. Então ela me pediu para fazer com que a filha do empresário desaparecesse por um tempo. E a única coisa que você pensou foi em mandá-la para a cadeia? Perguntou Gabriel furioso. O que me restava? Matar não era bem a ideia, né? Ao menos nisso seus miolos funcionaram no lugar certo. O que mais você sabe? Juro, mais nada, gemeu Alexandre. Não acredito. E sabe por quê? Por quê? Porque o pai da Ana morreu de forma estranhamente súbita. Não acha isso estranho? Bem, já tinha idade, então provavelmente foi o coração, disse Alexandre com um olhar manhoso de baixo para cima para Gabriel. Sério? E você acha que eu vou acreditar nisso? Ele tinha apenas 54 anos e Eugênio Souza não se queixava de saúde. Já fiquei sabendo de algumas coisas. Como vê, não fiquei parado. E examinei toda a sujeira de você e da sua mãe. Estão no meu anzol e nem tentem fazer graças. Mal terminou de pronunciar as últimas palavras, seu telefone tocou. Era Ana. Sim, meu bem, já chego. Na linha ouviu-se o grito dela. Estou sentindo contrações. Preciso ir para o hospital urgente. Gabriel olhou para Alexandre e, franzindo as sobrancelhas, disse irritado. Vai. Por enquanto deixo você ir. Mas é só por enquanto. Em breve a vida boa de vocês acaba. Alexandre saiu disparado do carro e correu para longe do prédio. Gabriel, enquanto isso, subiu ao apartamento, avaliou a situação e chamou a ambulância. Juntos com Ana chegou à maternidade, mas não o deixaram entrar. Teve que esperar o médico sair e dizer o que estava acontecendo com ela. Após meia hora, apareceu o obstetra de plantão. Parabéns por não ter se perdido. Sua esposa vai ficar conosco para observação. As contrações foram falsas, mas há sinais de que ela vai parir em breve. Doutor, mas ainda há pelo menos 2 semanas. Entendo sua preocupação, mas a natureza dita quando seus filhos vão nascer. É maravilhoso que vocês terão gênios. Devem se alegrar e agradecer a Deus por esse generoso presente. Obrigado, mas eles não são... Gabriel queria dizer que as crianças não eram dele, mas parou. Além disso, o médico os considerara marido e mulher. Por dentro, algo se revirou, e ele foi logo para a rua. Exatamente nesse momento, abriu uma janela no 2º andar, e de lá apareceu Ana. Ela olhou para Gabriel e disse em voz alta. Eu te amo. Respirando fundo, Gabriel respondeu o mesmo. Eu também te amo. E aos nossos filhos. Imagina, o médico achou que éramos marido e mulher. E não gostou? Perguntou Ana. Pelo contrário, adorei. E até já sei o que precisa ser feito para isso. Espera, não vá embora. Fica mais um pouco comigo, pediu Ana e se encostou no batente da janela. Afinal, ainda não terminei nada. Preciso continuar agindo e recuperar a empresa. O que você acha? Dá para deixar tudo como está? Nem pensar, Ana. Você se prepare para o parto e eu mesmo vou levar isso até o fim. Depois dessas palavras, Gabriel arrancou, entrou no carro e foi ao escritório do advogado. Mas lá já o esperavam. Gabriel, sente-se. O advogado lhe indicou uma cadeira. Sim, obrigada. Está tudo pronto. Podemos começar o processo amanhã mesmo. E direi mais. Luísa encaminhou a empresa para a falência. Como assim, Dr. Tomás?
exclamou Gabriel. Então começamos tudo isso à toa? Não à toa. Encontrei contatos certos e eles pararam o processo de destruição. Acho que Ana vai receber a empresa numa condição razoável. Claro que haverá que investir para endireitar a situação, mas levando em conta suas possibilidades financeiras, não acho que isso será um problema. O senhor tem razão, Dr. Tomás. Mas a Ana, por enquanto, não poderá participar disso. Ela está de repouso na maternidade e pode dar à luz a qualquer momento. Entendido, Gabriel. Agimos por intermédio de você, ainda mais que já conhece todos os documentos. Depois que Gabriel encurralou Alexandre, esse logo contou tudo à mãe. E os dois até quiseram registrar queixa na polícia. Mas desistiram, pois lhes chegou uma intimação do tribunal. Além disso, os aliados os avisaram de que seriam discussões sérias, e era melhor resolver tudo amigavelmente agora do que depois olhar para o céu através das grades. Luísa não levou em conta esses avisos e achou que podia decidir sozinha o que fazer com a empresa. Mas o filho renunciou a todos os cargos e começou a fazer as malas. Percebeu que com certeza seria encurralado e espremido até sair toda a informação. Então, para ao menos minimizar as consequências negativas para si, arriscou confessar tudo. Ligou ele mesmo para Gabriel e pediu uma conversa. Na conversa, Alexandre lhe comunicou que a mãe havia envenenado Eugênio Souza. É verdade que, pessoalmente, ele nada vira. Mas, ao mesmo tempo, Luísa certa vez escorregou, depois da morte do pai de Ana, dizendo que o remédio dela havia funcionado, e o velho bolso cheio foi para o outro mundo. Toda essa informação logo chegou à polícia, e eles prenderam Luísa. No entanto, não tinham provas diretas e, por enquanto, a acusavam de fraude. Pela cooperação com as autoridades e confissão espontânea, Alexandre ficou sob prisão domiciliar. Mas só por enquanto, pois depois do tribunal poderia enfrentar pena real. Alguns dias se passaram para desembaraçar esse novelo astucioso, e durante todo esse tempo, Gabriel ia diariamente visitar Ana. Ele já não se imaginava sem ela, e ela ficava feliz por ser necessária a alguém. Uma vez, a enfermeira até os deixou ficar a sós, e foi lá que Gabriel, ajoelhado no joelho, fez sua proposta. Foi tão comovente que Ana simplesmente não pôde recusar. Disse que era a verdadeira felicidade para ela. E começou a beijar Gabriel com tal força que segurou a própria barriga e gritou. As contrações voltaram e parece que a bolsa rompeu. Toda a equipe médica correu e a levaram para a sala de partos. Gabriel, claro, desceu e ficou esperando. 3 horas ficou sentado pacientemente no mesmo lugar, até que finalmente o médico saiu e disse: Parabéns, pai. 2 meninos. Um com 3.700 e o outro com 3.500. Nesse momento, Gabriel chorou e abraçou forte o médico. Que feliz eu sou. Tenho 2 filhos. Depois repetiu essa frase, mas já tão alto que pareceu que todas as pacientes da maternidade ouviram. Até Ana sorriu ao ouvir. Ela estava deitada na enfermaria, com os 2 bebês ao lado. Os olhava e lágrimas escorriam pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria. No dia seguinte, Gabriel foi novamente ao escritório do advogado. Dr. Tomás lhe comunicou que Luísa era acusada de fraude e não sairia em liberdade tão cedo, e Alexandre poderia receber pena condicional. Mas o mais importante, acrescentou o advogado, conseguiremos devolver a empresa a Ana. Estamos preparando os documentos e acho que em 1 ou 2 semanas tudo se resolverá. E enquanto isso, parabéns pelo nascimento das crianças. Que fique tudo bem com vocês. Obrigado, Dr. Tomás, mas... Sei tudo. Por isso digo que ficará tudo bem. Gabriel entendeu que o advogado estava por dentro de todos os acontecimentos, e ele certamente guardaria segredo. Tanto mais que nesse tempo haviam se tornado praticamente grandes amigos. Passou uma semana, e Ana se preparava para a alta. Gabriel foi buscá-la no carro novo. Decidiu esperar enquanto a preparavam lá dentro e trouxe consigo um buquê de flores e uma garrafa de espumante. 1 minuto depois, chegou ao pátio um táxi e de lá saiu Rodrigo Figueiredo. Cruzou o olhar com Gabriel e disse alto: Vejam só, está trabalhando de taxista de novo? E quem confiou a você um carro tão caro? Como vai, Rodrigo? Riu Gabriel. Mas esse é meu carro particular. E o seu, ao que parece, pede conserto faz tempo.
Não acredito. É impossível. E nesse momento apareceu Ana com os bebês. Amor, você está cansado de me esperar? Gabriel lhe entregou as flores, entregou o espumante para a enfermeira e pegou os bebezinhos nos braços. Não, meu bem, que isso? Estou pronto para esperar uma eternidade. Depois de beijar Ana, Gabriel se virou para Rodrigo Figueiredo e disse com sarcasmo: E como foi parar de chefe a simples taxista? Não ficou para ouvir mais, embora Rodrigo ainda resmungasse algo. Eles não tinham tempo para ele, afinal havia acontecido a coisa mais maravilhosa das suas vidas. Uma semana depois, Ana foi pessoalmente ao escritório do advogado e agradeceu pelo êxito na conclusão dos casos. Sua empresa voltou para a legítima dona. Dr. Tomás se esmerou e formalizou todos os documentos necessários em regime acelerado. Ele também atuou no tribunal como defensor e apresentou as provas de como Luísa e seu filho Alexandre, por meios fraudulentos, tomaram o negócio de Ana. Ela recuperou a reputação e conseguiu deter o processo de falência. Juntos com Gabriel, decidiram gerenciar a empresa. E para não perder a prática de dirigir, ele concordou em ser seu motorista particular. Bom, assim é até melhor, não é preciso pegar ninguém de fora. Tudo bem, meu bem, mas só como trabalho extra. No restante do tempo, você é meu assistente. Luísa recebeu pena máxima prevista para o artigo e foi atrás das grades. Alexandre foi reconhecido como cúmplice, mas por ter colaborado com a investigação e escrito confissão espontânea, saiu com pena condicional. E dele mais ninguém ouviu falar. Foi para o campo e decidiu se dedicar à agricultura. Logo, Ana e Gabriel foram ao cartório. Foram atendidos de bom grado e registrados uma semana depois. As palavras da velhinha no ponto se cumpriram e eles também tiveram sua festa. Ainda bem que Gabriel não recusou a própria felicidade. Para o casamento convidaram Dona Conceição e o médico da maternidade. Afinal, praticamente não tinham a quem convidar. Ana ficou sem os pais e Gabriel era órfão. Assim, o destino deles era um só para os dois. Após o nascimento das crianças, foram registradas com o sobrenome de Gabriel. Ele insistiu nisso, dizendo que não era certo criá-las numa família incompleta. Ana não se opôs, porque via o futuro somente com Gabriel. Por outro lado, a resistência dela merecia só admiração. Ela passou por tanto sem perder o ânimo. A empresa, com esforço, mas foi tirada da crise financeira. Agora funciona plenamente e dá lucro. Verdade que foi preciso trocar toda a equipe. Estavam completamente impregnados de ódio por Ana e não era possível mantê-los. Gabriel mesmo recrutou novos funcionários. Todos passaram pelo seu sistema de triagem. Ana não esqueceu do pai e arranjou tempo para ir ao túmulo. Ele estava enterrado ao lado da mãe. Nesse, ao menos, tivera sorte. Ana ficou longamente diante da lápide e chorou. O destino a tratou com crueldade, mas também ele corrigiu os erros cometidos. Ou talvez os pais de lá de cima tivessem ajudado a filha a se sair e encontrar o próprio amor. Se você gostou da história, por favor, dê sua curtida. E para saber sobre o lançamento de novas histórias interessantes, se inscreva e ative o sininho. Tudo de bom para você!